Passo a palavra ao prefeito de Campinas da Saúde. Boa tarde. Boa tarde. Nós vamos mudar um pouco aqui o cerimonial para a gente ser mais objetivo. Queria agradecer a presença do presidente Vinícius, secretária Adriana Flores, presidente do Coab Edith Lara, secretária Carol Baracá, secretário Marcelo Corotier, secretário Eduardo Magoga, José Alexandre, representante da Secretaria de Finanças, e a secretária Alexandre Campion. Como é que nós vamos fazer? Para a gente adiantar, já pensou se todos aqui for fazer uso da palavra, depois apresentar, vai demorar muito. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui, a Carol vai fazer a apresentação, aí após a apresentação, todos os secretários vêm para cá e abrimos a palavra para vocês que estão aqui para debater. Porque se a gente faz a coisa muito formal, isso pode demorar bastante. Então, o nosso objetivo aqui é ouvir a opinião de vocês, apresentar a proposta e ouvir. Tá? Eu acho melhor. O objetivo dessa lei é incentivar, fomentar a habitação no centro da cidade. Muita gente me pergunta, muita tranquilidade, prefeito, como é que a gente volta para o centro da cidade como era 30, 40, 50 anos atrás? Eu falo, é fácil. Primeiro, vamos fechar os shoppings. Segundo, vamos acabar com os comércios nas novas centralidades que existem. Quer dizer, quando o centro tinha 40, 30, 40, 50 anos atrás, ele tinha um comércio muito pujante. Você não tinha um comércio pujante no Ouro Verde, na Suassuna, na Alemana, você não tinha lá no Campo Grande, a Praça da Concórdia cheia de mercado, você não tinha novas centralidades, como vou dar um exemplo do Swiss Park, que já tem um centro comercial importante, fora das regiões da cidade. E essa é uma característica que nós não devemos lamentar. É a evolução natural da cidade. Então, ele tem que criar condições para que o centro ele fique mais vivo dentro da atual circunstância que a gente vive. Temos 85 finais que o ISS está 2%, é o mínimo possível. E agora nós vamos avançar com mais intensidade no estímulo à produção de unidades habitacionais do centro. Então, essa é a nossa realidade. Nós vamos ter incentivos principalmente urbanísticos e também uma parte fiscal. Vamos também tentar ver a parte de desburocratização, que é fundamental. Então, nós não vamos aqui fazer discurso, nós não vamos aqui fazer nada de fora do que apresentar para vocês e ouvir. Por isso, todos os secretários aqui presentes estão aqui para tirar dúvidas. Vai ter uma apresentação agora, eles voltam para cá e vamos debater sugestões de vocês. Eu acho que assim fica mais prático e objetivo, tá bom? Em nome do Márcio, do Sinduscom, do Coelho, aqui, agradecer todas as entidades aqui presentes. Para a gente é uma honra poder debater essa questão do fomento, do incentivo à habitação no centro da cidade. Então, passo a palavra para a Carol Baracá, peço que os secretários voltem ali do lado, depois eles voltam na sequência para debater. Pode ficar aqui mesmo, viu? Só afastar aqui da apresentação, pode ficar. Isso. Depois, eles voltam. Obrigada, prefeito. Boa tarde a todos. Realmente é um trabalho intersetorial de diversas secretarias que participaram desta construção. Então, não é só a Secretaria de Urbanismo, Planejamento, Finanças, Coab, SEAB, mas a INDEC também tem participado bastante dessa construção. Tá? É um projeto inovador que a gente traz incentivando as unidades habitacionais no centro. Para isso, a gente tem o polígono prioritário dessa área de intervenção. Esse polígono prioritário, a gente tem os imóveis lindeiros, as vias que limitam, então ele se beneficia também das quadras lindeiras, e a gente tem os incentivos urbanísticos e fiscais. Então, a pauta de hoje, dentro dos urbanísticos, dos incentivos, é a ampliação do coeficiente de aproveitamento de 5 para 7,5 vezes a área do terreno, que é o CA. Nós temos a dispensa de vagas e densidades mínimas e máximas e recuos, e isenção da outorga e do EIF. A gente vai detalhar um a um desses instrumentos. Nós temos os incentivos fiscais, que é a redução de IPTU, ISS-QN e TBI, e temos a isenção de taxas de licenciamentos urbanísticos na área de aprovação
não recolheria essas taxas. O que é o nosso foco? Mais empreendimentos habitacionais, também trazendo a Coab e a SEAB sendo um parceiro nosso na produção de interesse social, e também foi preciso fazer a revisão do zoneamento, que foi um pleito de vocês naquela reunião que nós tivemos no DERROI, no sentido de rever a área de mapeamento das matas tombadas, que tem restrição de altura pelo CONDEPAC. Então não adianta a gente intensificar o desenvolvimento no centro se eu tenho uma mancha de área de patrimônio que inibe essa verticalização. Então, o que nós trouxemos como proposta de incentivo urbanísticos? O aumento das áreas do potencial do CA. Hoje, todo mundo sabe que o coeficiente de aproveitamento é 5, vai ter isenção da outorga onerosa, e se for um empreendimento que é habitacional ou misto, que não é um empreendimento Coab, então essas tipologias, HMV, que é habitação multifamiliar vertical, CSI, que é só comércio, ou HCCI, que é misto, você pode subir até 2,5 a mais do potencial construtivo, adquirindo o potencial de bem tombado, que é o CD, transferência de potencial construtivo de bem tombado. Por que o bem tombado? Para a gente poder fomentar essas áreas de patrimônio histórico no município com a venda de potencial, como a gente tem o prédio da PUC, o Pátio dos Leões, como a gente tem os empreendimentos lá no Guanamara. Então é uma forma de aumentar o potencial construtivo 2,5 vezes a mais com a compra de potencial. Mas aí, secretário, eu tenho um empreendimento que eu vou aprovar lá na Coab, lá na SEAB, e eu quero empreendimento habitacional. E a Coab já dá 1 a mais do CA. Então, esse sobre 1 a mais, você vai ter direito, então, acima dos 5 mais 1, destinamos 2% de unidades para a Coab, que já é o empreendimento ex-Coab, que é padrão, e 1,5 você compraria com potencial construtivo, chegando até 7,5 potencial. Isso isentando o EIV, então essa verticalização não tem EIV na região central, e aí você precisaria atender alguns parâmetros, que é o que a gente já vem discutindo no EIV, tá? Não é nada novidade. Permeabilidade visual, uma fachada ativa, lote até 50% da área da quadra, que é o que a gente vai explicar, e reservatórios de água de chuva, porque na região central a gente tem um problema com relação à drenagem. Então, o que é os espaços de fruição pública? Eles são as praças de miolo de quadra, transposições também verticais e horizontais, passagem entre os edifícios, como isso na lei do centro já permite, criando esses espaços, essas gentilezas urbanas, que a gente aí está delegando a vocês, empresário, a inovação. Então, a lei não traz uma regra, e sim permitindo que vocês criem esses espaços de convívio e de circulação entre os edifícios e o miolo de quadra. A fruição pública, né, que é esses pátios que a gente interliga e essas galerias, permitindo esse encontro de pessoas que esses projetos inovadores a gente entende que o mercado vai regular de acordo com o produto que vai vender. E o que a gente fala com relação ao tamanho máximo da quadra? Tem uma preocupação de não descaracterizar a quadra inteira, então a lei traz um parâmetro que até 50% da quadra ela pode ser anexada aos lotes, tá? Então essa anexação, para todos os empreendimentos, 2/3 da permeabilidade visual ou fachada ativa na testada principal e 1/3 nas demais testadas. Então hoje o empreendimento habitacional HMV, a gente vai precisar de ter essa permeabilidade visual, que é você estar na calçada e enxergar o pedestre. Mas eu não vou fazer um misto, então no misto, né, se é só um empreendimento vertical, não tem a fachada ativa no térreo. Então aí a gente só vai exigir o quê? A permeabilidade visual, que hoje já é exigida. Quando eu tenho misto, vou fazer aqui a torre, né, vertical de apartamentos. Vou ter a fachada ativa, então esse é 1/3 das demais testadas, somente da fachada ativa. Tem comprimento dessa fachada ativa, essa largura? Não. É 1/3 para logrador público. Aí vocês do mercado vão regular a metragem quadrada desta área comercial. Se vai ser 5 metros, 6 metros para dentro do edifício. O que tem que garantir é apenas 1/3 da fachada ativa. Se quer fazer uma loja maior ou uma loja menor,
nós não vamos entrar no mérito disso, vocês do mercado vão regular. Tá? E o comércio, ou misto, 1/3 da fachada ativa para os logradouros públicos, né, e criando esses espaços de fruição. O que nós estamos permitindo? Né? Se for ter um empreendimento com vagas, ele computa no CA, porque a gente quer empreendimentos sem vagas no centro, sem vagas no térreo, porque o térreo é o nosso filé mignon na região central. Então, se for ter vagas, a gente vai computar. E também temos o edifício garagem, que pode estar associado a isso, porque você não prejudica o térreo com vagas de estacionamento e aquele muro imenso, né, que não permite permeabilidade e as pessoas transitarem pela calçada. Uma exigência que a gente traz é o incremento da drenagem urbana como reservatório de detenção de águas de chuva. A gente fez o cálculo junto com a CEINFRA, até para a gente ter essa diminuição do volume de águas a serem despejadas nas nossas ruas, né, com o reservatório. E aí eu vou passar a palavra para a Fabíola, que ela vai explicar um pouquinho como foi toda essa tratativa com o Condepac, e a gente traz bastante novidade aqui hoje para vocês. Já volto já. Secretária Carol, boa tarde a todos. Bom, temos alguns conselheiros do Condepac aqui, acho que eles podem também me ajudar nessa apresentação. Eu pretendo ser breve, mas só para circunstanciar um pouquinho qual foi o debate que nós fizemos no Condepac. Nós recebemos um ofício, né, do grupo de trabalho de revisão da legislação urbanística da área central, pedindo para que a gente estudasse uma possibilidade de revisão da legislação patrimonial incidente no centro histórico, em especial no que diz respeito ao zoneamento de preservação. Então a gente foi o primeiro a fazer uma vistoria no centro e a gente identificou, né, algumas coisas, e dentre elas que a gente tem uma heterogeneidade mesmo desses gabaritos de altura, uma heterogeneidade dentro de quarteirões que estavam ali definidos como um zoneamento de preservação 0, um zoneamento de preservação 1, e não tinha uma clareza ali de qual havia sido o critério. E a gente percebeu que, na verdade, esse zoneamento de preservação que está consignado na Resolução 0188 e no Decreto 10.424 de 91, eles fizeram parte de um esforço heróico inicial do Condepac, né? O Condepac ele é instituído em dezembro de 87 e a Resolução 0188 é justamente a primeira resolução do Condepac, e que tomba os 4 primeiros edifícios, faz um tombamento ex officio, né, ratificando já um tombamento do Condefat, dos 4 primeiros edifícios que vão ser patrimonializados pelo órgão municipal, né, a Catedral, o Palácio dos Azulejos, o Solar do Barão de Itapura, a PUC e o Solar do Visconde de Indaiatuba. E nesse esforço, né, de patrimonializar esses 4 primeiros edifícios, ficou claro para o Conselho naquele momento que seria muito importante preservar, né, uma área para que ela pudesse ser estudada. Uma área maior do que, evidentemente, os lotes que conformam esses 4 edifícios, configurando mesmo um polígono de estudo e salvaguardar esse espaço, congelá-lo para que ele pudesse ser estudado a posteriori, foi um movimento que o Condepac fez naquele momento, em 1988. Quase 40 anos depois, não faz sentido a gente achar que está estudando essa área ainda, né? Nós tivemos inventário da área central em 2008, que resultou na abertura de vários processos de estudo de tombamento, que foram depois individualizados em 2015. Então, tem todo um esforço ao longo dessas décadas do Condepac de voltar a estudar e a detalhar esses estudos visando a patrimonialização no centro da cidade. Então nós entendemos que esse esforço inaugural, ele merecia ser revisto, depois de quase 40 anos, e com mais de 90 bens tombados nessa área do polígono prioritário e mais de 70 em estudo de tombamento. Com isso, a gente entendeu que essas áreas envoltórias, que são justamente essas manchas em laranja, né, em rosa a gente tem os bens tombados, que essas áreas envoltórias, elas visavam responder a esse momento inaugural em que ainda era necessário estudar essa cidade. Realizados os estudos ao longo desses 40 anos e resultando nessa patrimonialização que eu comentei com vocês, valeria a pena a gente repensar esse zoneamento de preservação. E foi exatamente o que a gente fez. A gente construiu uma nova proposta, um novo zoneamento de preservação, dessa vez não assentado
no desejo ou na expectativa de congelar uma área, mas sim assentado na ideia de que esse zoneamento de preservação deveria servir para evidenciar esses bens tombados ou em estudo de tombamento. E foi daí que surgiu, então, essa proposta, que é a de um novo zoneamento de preservação muito mais enxuto, como vocês podem ver, são 3 áreas, essa em roxinho, aquela em azul e essa terceira aqui em azul e verde. São apenas essas 3 áreas. E essas 3 áreas, elas procuram evidenciar o quê? Elas procuram evidenciar os 3 tempos de formação sócio-histórica da cidade. Então a gente tem essa área em roxo, que a gente chamou de cidade colonial, que são os 3 arruamentos originais, Lusitana, Doutor Quirino e a Barão de Jaguara. E a gente procurou evidenciar também esse marco, né, esse marco histórico da formação da Vila de São Carlos, na Praça Bento Quirino. Essa cidade colonial, do ponto de vista dos gabaritos de altura, tem muita heterogeneidade. Então não era esse o parâmetro. O parâmetro para evidenciar essa cidade colonial era permitir que as construções novas dialogassem com esses bens tombados. E como é que a gente poderia fazer isso? Com o espaço de fruição pública. Então, nossa proposta é o espaço de fruição pública de 6 metros, um pouquinho mais do que o que está estabelecido na Lei Complementar 395, de 22, permitindo, com o espaço de fruição pública de 6 metros, que os edifícios tombados fiquem à frente das novas construções. Então, eles vão ficar projetados 6 metros à frente das novas construções, evidenciados. Esses arruamentos originais vão ficar mais visíveis, mais perceptíveis e, ao mesmo tempo, a gente não limita a altura das novas construções. Esse pequeno polígono em azul aqui embaixo, a cidade imperial, é o quarteirão do Palácio dos Azulejos. Então aqui a gente destacou desses primeiros tombamentos e desses tombamentos, né, de edifícios que contam um pouco do Fausto Cafeeiro. A gente destacou então o edifício do Palácio dos Azulejos e esse quarteirão e um pedacinho do quarteirão adjacente como uma área, aí sim, com restrição de gabarito de altura, de térreo mais 2 pavimentos, limitado a 11 metros. A cidade industrial é a terceira camada de formação socioespacial, de formação sociohistórica, que a gente procurou evidenciar. Na cidade industrial, a gente tem, em verde, são os 4 primeiros quarteirões da 13 de maio. Então ali, até porque a gente tem uma mirada para a estação, e porque ali se manteve, né, um gabarito muito baixo, a gente procurou manter, então, esse ZP1, que é térreo mais um pavimento, limitado a 8 metros de altura. E nessa face, né, do complexo, na face do complexo ferroviário voltado para o centro, ou seja, ali na rua de Gerude, prolongamento, a gente está propondo um ZP2, ou seja, térreo mais 2 pavimentos, com altura máxima de 11 metros. Nós eliminamos com isso em torno de 60%, 70% das vedações que incidiam sobre essa área. Toda essa área em branco que vocês estão vendo está liberada para o zoneamento vigente. Nessa nova proposta do zoneamento, a área de maior incidência, que é da cidade colonial, não tem restrição de altura. A restrição é apenas do espaço de fruição pública. Então, com isso, a gente entendeu que era um aceno importante do Condepac, no sentido de que nós entendemos que esse zoneamento de preservação, pensado lá inicialmente, em 88, ele alcançou o seu limite. E que agora não cabe mais a gente garantir, congelar uma área para ser estudada. Não basta, né, assim, a gente pensar na proteção do entorno desses bens. A gente tem que pensar em estratégias para garantir a perenidade desses bens. É um outro debate. E eu queria finalizar aqui, compartilhando com os senhores, um dado que a gente levou para o Condepac, na reunião que foi deliberada,
a aprovação dessa proposta, que é o seguinte: a habitação de interesse social no centro é uma demanda de um século atrás. Em 1938, quem tiver a curiosidade de procurar no arquivo municipal um livro chamado Livro de Correspondência do Departamento das Municipalidades. O Departamento das Municipalidades, secretária, era uma espécie de precursor do Estatuto da Cidade, do Ministério das Cidades. O Departamento das Municipalidades criava uma correspondência entre os municípios. No governo Vargas, a gente está falando de 37, 38. E no Departamento de Municipalidades, uma das grandes questões era pensar justamente um modelo para a habitação de interesse social. Era pensar um modelo habitacional que pudesse corresponder às necessidades e possibilidades das famílias operárias. E a repartição de obras e viação da Prefeitura de Campinas desenvolveu uma tipologia chamada de tipologia operária de tipo mínimo, de 36 metros quadrados, que se tornou depois, lá na década de 60, o padrão do BNH. A ROV, aqui em Campinas, desenvolveu esse projeto e compartilhou com o Departamento das Municipalidades. E na época em que esse estudo foi feito, pela repartição de obras e viação, eles perceberam que o custo do locativo médio dos cortiços era maior do que o custo de financiamento dessa habitação de tipo mínimo. E foi com base nisso que eles propuseram esse modelo. Um modelo que, infelizmente, não foi totalmente incorporado na política habitacional do município. E acho que essa, quase 100 anos depois, é a nossa possibilidade de rever isso. Então, fomentar a habitação de interesse social é fazer jus a uma dívida histórica da cidade. E é um compromisso técnico, ético e político da antiga repartição de obras e viação, da atual Secretaria de Urbanismo. Então, eu queria agradecer, secretária Carol, a oportunidade da gente pensar isso e devolver essa proposta para a cidade de Campinas. Eu queria passar, então, para o... Que é importante esse trabalho que a Fabíola tem feito junto ao Condepac, de entender realmente que é possível mudar a legislação com responsabilidade, com preservação de patrimônio, permitindo que essas áreas tenham um novo comportamento humano a partir do momento que a gente produz as unidades habitacionais. A questão do tamanho da unidade, deixar claro aqui, que é um parâmetro urbanístico, ela vai se atentar ao mínimo de 20 metros quadrados a unidade habitacional que a lei do plano da lei de desocupação estabelece. Então, trazendo o projeto de 100 anos atrás, a gente também traz uma temporalidade da nossa legislação hoje vigente, que estabelece o mínimo 20 metros quadrados de cada unidade habitacional. A questão de recusa e afastamentos, enfim, na região central isso não tem, então isso a gente nem abordou aqui. E os demais parâmetros com relação ao RIT, que a gente tem discutido isso com a INDEC, se definiu até 1%, que o Vinícius, depois se quiser alguém tirar alguma dúvida aqui, a gente está aqui à disposição. Mas isso é um parâmetro que a questão do trânsito, a questão da mobilidade, é um ponto que foi discutido também, tá? Então, do restante das áreas aqui, em vazios, a gente tem a verticalização de acordo com o seu coeficiente de aproveitamento, aquilo que a lei permite. Passar ao Zé para falar um pouquinho dos incentivos fiscais. Bem, boa tarde a todos. Quando a gente pensou nos incentivos fiscais para esse projeto específico, nossa ideia foi focar no adquirente. Então, que tipo de benefício que a gente poderia trazer que vai atrair ou vai estimular a pessoa a adquirir essa unidade no centro. Então, o foco aqui então é o IPTU e a gente está prevendo uma redução de IPTU nos primeiros 10 anos, sendo uma redução de 50% nos primeiros 5 anos, depois uma redução de 25% do 6º ao 10º ano, e aí a partir do 11º ano o IPTU ficaria integral. E, além disso, os adquirentes, eles têm
No caso do ex-Coab, da Coab Centro, né, que é uma nova categoria, eles têm a isenção integral do ITBI da primeira transmissão onerosa, coisa que eles já têm hoje na lei geral da Coab. E para os casos gerais, a gente tem a redução de 50% do ITBI nessa primeira transmissão onerosa. Mas a gente também pensou no empreendedor e nesse foco a gente entendeu que deveria manter congelado ou limitado o IPTU durante a obra, porque em muitos casos vai haver demolições, então aí a unidade vira territorial e eventualmente podia haver um acréscimo de IPTU durante a construção, uma coisa que não ficaria tão clara no momento do empreendimento e dificultaria fazer as contas efetivamente, né, da viabilidade. E também vai haver a redução do ISSQN de serviço de construção civil para 2%, então de 5% para 2%, que acaba também gerando um custo menor desse empreendimento, consequentemente podendo ter um custo de venda também um pouquinho menor. É isso. Obrigado. É isso. A gente traz aí todo um pacote, né, de incentivos urbanísticos, na parte criando um zoneamento de patrimônio, que isso é muito importante, e a questão dos incentivos fiscais também com relação à produção. Em que estágio nós estamos? Estamos minutando o projeto de lei agora, com toda a equipe, para submeter à Procuradoria do município e a gente marcar uma audiência pública, a qual a gente divulga, né, por 20 dias a minuta de lei, para uma audiência que, na audiência pública, com certeza, também a gente vai ouvir a sociedade de uma forma geral, trazer mais contribuições para que a gente pudesse, né, acho que em 15, 20 dias já encaminhar esse projeto de lei à Câmara ainda nesse semestre. Então, quero agradecer todo o esforço da equipe. A gente teve reuniões, né, semanais com todas essas secretarias envolvidas. Foi um trabalho bastante intenso em equipe, né, em nome da Dani e da Ética, quero agradecer, né, todas as equipes que trabalharam e que realmente a gente traz o centro com uma grande transformação urbana e positiva, mas que em construção com vocês também, e a gente vai aqui abrir para as perguntas e contribuições. Obrigada. Vou pedir aos secretários